Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 22 de janeiro, sexta-feira, fechando então mais uma semana. Vamos às movimentações do mercado. Hoje um dia de alta, 0,83, uma alta que no final das contas não mostra força, apesar da variação não ser assim tão inexpressiva. Vamos recapitular o que nós vimos ontem, o que eu entendi do mercado ontem. Eu esperava, como eu mencionei para vocês ontem, uma reação mais forte por parte do mercado. A reação foi extremamente tímida, não condizia. O candle de ontem não é um candle que reforçava a ideia de um repique, né? Mas o mercado poderia repicar. Eu havia passado várias operações possíveis de serem feitas a partir da superação da máxima do pregão do dia 20 em vários papéis, né? E muitos papéis acionaram esses sinais. E o próprio futuro, olhando aqui pelo mini, mas que eu fiquei bastante receoso e mencionei, né? Que valeria a pena já ir trazendo stop para baixo de cada nova mínima. Tá? Se a gente for olhar no futuro, o cenário até é mais feio, o candle de hoje. E eu prossigo com essa postura, né, de vir trazendo stop para baixo de cada nova mínima para quem fez essas posições. Tá? Vamos dar uma olhada no mini índice, no intraday. Tá? Foi isso que nós tivemos. Uma abertura em alta que me surpreendeu, tá? Que trouxe os preços para muito perto da linha de retorno do canal de baixa, dentro do qual nós estamos operando. Tá? Lembro que eu fiquei otimista com uma reversão de mercado aqui, né, no dia 20, batemos na linha de retorno, esperava um movimento de alta para buscar esse patamar e para romper essa região aqui, essa linha. O movimento foi meio tímido, eu fiquei receoso. Hoje o mercado abriu em gap de alta, né, mas não conseguiu produzir um movimento de alta. Praticamente toda a alta se deu na abertura e dali para frente, depois de uma tentativa aqui, o mercado ficou, né, evoluiu no movimento de queda. Então o mercado tentou um primeiro movimento, né, acabou abortando esse cenário de primeiro movimento, pelo menos não ficou claro. A gente também não teve um cenário aqui que era possível nesse candle de compra de suporte gap, a região era um pouco delicada. Tá? Aqui nós tivemos um movimento de alta e esse foi o ponto que dava para se arriscar numa operação, na minha leitura. Né? A gente teve aquele cenário de Twin Towers, que via de regra não é exatamente um Twin Towers aqui, porque os candles não são amplos, mas quando a gente tem um candle que rompe, né, dá um sinal para o rompimento, e o candle seguinte é um engolfo, é um candle contrário, né, que dá uma ideia de espelhamento, só que com cor contrária, eu gosto de inverter a mão. E o mercado então realmente produziu um bom movimento de queda a partir desse ponto e vai, né, ficando até com uma cara de dar continuidade ao movimento de queda na segunda não, né? Na terça-feira, porque segunda-feira não teremos pregão, não teremos farol, é feriado na cidade de São Paulo e a Bolsa segue o calendário de São Paulo, certo? Então, nós voltaremos a falar de mercado somente na terça-feira. Tá? E agora, apesar, né, do mercado não estar demonstrando força nesse repique, o mercado americano, que também não ficou com um candle lá muito bonito ontem, a gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, ele prosseguiu no movimento de repique. Agora ficou um pouco mais forte esse movimento e já ficou mais tranquilo em relação a um repique lá nos Estados Unidos. Até no semanal ficou bastante bonito o candle. Repara só. No S&P 500 futuro também. Né? E no S&P 500 futuro até o movimento foi até mais forte. Agora a gente pode ajustar esse suporte para cá. Então, apesar do Ibovespa não ter demonstrado um sinal muito forte, né, pode acabar vindo realmente a fazer um repique. O gatilho para quem não entrou, a partir de agora fica um pouco difícil. Tá? Mas nem tanto, fica difícil se a gente olhar só o gráfico diário.
o trigger aqui vai ser o gráfico intradiário do futuro. A gente tem um canal muito claro, pessoal. Tá? Então, vai ser o rompimento deste canal de baixa, tá? Com algum zigue-zague fora desse canal de baixa, acima desse canal de baixa, que provavelmente vai ser o melhor gatilho para se montar posições aqui, né? Para aproveitar esse possível repique. Tá? Então, seria uma entrada intraday que daí a gente poderia carregar para swing trade. Isso para quem já não entrou ontem, né? E nesse caso, acho que deve prosseguir ajustando esse stop para baixo, que é a nova mínima. Então, o pregão de terça-feira deve ser interessante, porque se o mercado se decidir, deve andar, tá? Deve andar legal. E se frustrar, também deve cair legal, para buscar novamente a mínima do dia 20 e talvez prosseguir no movimento de queda no índice em busca deste alvo aqui próximo a 36 mil pontos. Okay? Eu sei que dessa vez eu passei vários papéis, a coisa ficou um pouco confusa. Tá? Então tudo depende de como vai ser o pregão na terça-feira, se a gente vai romper ou não esse canal de baixa visível no gráfico intradiário, do mini especialmente. Né? E nesse momento o mercado americano parece estar ajudando. Em relação... vamos ver como é que fechou o semanal do índice. Né? O semanal do índice fechou desacelerando a queda, mas não chega a ser um candle de reversão forte. Tá? Mas são várias semanas já em queda. Então realmente um repique, ainda mais em cima dessa linha de retorno do canal de baixo e longo prazo, é bastante razoável, né? Seria esperado. Bom, indo para o dólar. O dólar teve um dia de baixa hoje, uma queda aí de 1,58%, ele segue dentro de uma tendência de alta. Em tese, o viés segue sendo altista para se atingir o topo de setembro, mas existe um pouco mais de espaço para o dólar cair, tá? No pregão da terça-feira, que não significa que ele vai inverter a tendência. O movimento foi consistente hoje, tá? E a gente pode ver o dólar então testar novamente esse topo anterior pelo menos. Vamos olhar o gráfico intradiário, que as coisas daí acho que vão ficar um pouco mais claras. A gente vinha operando também dentro do que parecia ser um canal de alta. A gente teve a marcação de 3 topos no pregão de ontem, o rompimento dos 3 topos provavelmente ofereceria uma boa operação de rompimento, só que o dólar já abriu um gap de baixa e com isso a gente formou uma ilha de reversão aqui, tá, no intraday. E uma ilha de reversão padrão significativo, então acho bem possível que o dólar prossiga nesse movimento de queda para buscar essa região aqui pelo menos. Ok? Não tivemos cenário para trade, dentro dos meus setups no dólar não teve trade no dia de hoje. Tá? Então a gente ficou realmente só olhando. O próximo suporte é a mínima aqui do dia 20, certo? Então, no curtíssimo prazo, até minha expectativa é de continuidade de movimento de queda. E se essa queda acelerar muito forte, pessoal, tá? E no gráfico diário a gente passar para baixo, preencher todos esses gaps aqui, talvez o dólar tenha encerrado seu movimento. Mas é muito cedo para dizer. O juro ficou com um gráfico bem complicado aqui, pelo menos no DI 1F17. E já a partir de terça-feira eu vou abandonar esse gráfico. A gente vai começar a acompanhar daí o DI 1F18, que já tem mais liquidez. Tá? E nesse contrato aqui, bom, já estamos acompanhando hoje, né? Nesse contrato aqui, no curto prazo, o viés realmente é de baixa. Tá? E provavelmente os preços vão testar esse gap que foi aberto no final de novembro por volta de 15.750, ok? Ali provavelmente o juro dá uma seguradinha. Bom, indo para os papéis, Vale segue bastante fraca, é o fechamento mais baixo em muito tempo, 6,73, está com cara de prosseguir no movimento de queda. O que pode mudar isso, pessoal, é se a gente tiver um candle que rompa esse deslize aqui, que a Avaya está desenvolvendo, mas um candle que rompa com bastante força e sozinho consiga superar várias máximas. Isso poderia virar o cenário.
Se isso não acontecer, a Vale daqui a pouco acelera para baixo. Tá? Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. A Vale 3 está fazendo um desenho mais lateral, ela está mais forte, né? Como a PTR3, por exemplo, também está mais forte que a PTR4. E aqui fica com uma cara de Márcio Bandeira. Se ocorrer o rompimento dessas mínimas, a gente teria aí um setup de venda então, para o rompimento. Petrobras, vamos começar olhando a PTR4. Ela abriu em alta hoje, não sustentou e fechou numa queda. O cenário aqui não está bonito, mas tudo depende de como o mercado for abrir na terça-feira. Isso aqui não significa que ela vai voltar a cair, ela já deu uma esticada para baixo. Se o mercado abrir com um humor razoável, é bem possível que a gente abra num gapzinho de alta e a gente recupere um pouco disso aqui. Talvez até o papel dê continuidade ao repique. Quem operou o sinal de reversão que a gente chamou, tá? Aqui no dia 20, teria um alvo de 5,7% de alta, que foi alcançado. Tá? Agora, o call mesmo era na PTR3, que está muito mais forte. Quem operou a PTR3 chegou a acumular aí 13%, mais de 13% de alta. Então realmente cumpriu o alvo e agora está ajustando o stop. Se trabalha com duas posições, o stop está abaixo da mínima. Olha o movimento que a gente teve em PTR3, abriu no gap de alta, formou um primeiro movimento, aqui ficou volátil, ficou difícil de operar, não teve uma entrada clara. E no finalzinho do pregão até rompeu a linha d'água, mas não tinha muito tempo para operar, né? Então vamos ver como é que vai abrir na terça-feira. Setor cirurgia, Gerdau segue fraca, CSNA logo deve voltar a sentir pressão vendedora por conta da média móvel de 21 períodos. Uzi Minas segue bastante fraca, mas Usim 3. A Usim 3 faz uma barra de ignição altista. Tá? Então, se houver a superação da máxima de hoje, sexta-feira, no próximo pregão, que é terça, dá para pensar em compras com um stop abaixo da mínima. Mas é um papel de liquidez que tá ridícula a liquidez, essa é a verdade. Tá? Mas surgiu aqui o setup, assim como isso aqui também foi uma barra de ignição, daí baixista, qual se vocês lembram bem, a gente mencionou. Tá? Setor bancário, Bradesco segue fraca, andando de lado, já dá até para dizer que pode ser um Márcio Bandeira se romper as mínimas. Tá esquisito o papel. Itaú, a gente poderia ter buscado compra, né? Na verdade teve call de compra na superação da máxima aqui do dia 20. O papel chegou a uma alta de 1,86% até o momento, mas não cumpriu ainda o que seria RP. Tá? Também acho que dá para ajustar o stop para baixo dessa mínima aí. Tá? Mas não é tão necessário quanto no futuro. Tá? Itaúsa vai marcando um fundo agora, não perdeu as minas, o que poderia tornar uma queda. Aí talvez o papel venha buscar a média móvel de 21 períodos, especialmente se a gente tiver a superação da máxima. Especialmente não, vai ser uma condição. Tá? Só chega aqui se esperar essa máxima. Mas isso pode ser visto até como um sinal de trade, é isso que eu quero dizer. Tá? Banco do Brasil também abriu num gap de alta, continua com um gráfico um pouco complicado ainda, o viés baixista é bastante forte, não tem uma entrada clara e segura aí para swing trade. Em termos de outros papéis, vamos lá, Ambev faz um fundo reflexo, um duplo fundo ainda com uma certa distância para a média móvel de 20 períodos, entrou um bom volume. É bem possível que com um humor bom, né, na terça-feira a Ambev performe legal, venha buscar a média, só que não tem tanto espaço até lá. Então recebe uma nota média aí, mas o intraday tá bonito e principalmente se a gente tiver uma abertura em gap de baixo, seguido pelo rompimento da linha d'água, ficaria bem interessante uma operação de day trade. Tá? Eu gosto do cenário intradiário que o papel deixou. A Alpa 4 foi um papel que fez um pivô de alta, né? Ontem, rompeu um pivô de alta. E eu mencionei, né, que até pela expectativa de pregão baixista hoje, a minha expectativa no índice, né, não valia a pena comprar o fechamento sem condicionar a superação da máxima, coisa que não aconteceu. Se o mercado abrir otimista aí, altista na terça, quem quer montar a posição aqui em Alpa 4 pode ainda seguir pela superação dessa máxima aqui como gatilho.
Braskem. Braskem a gente mencionou como uma venda se houvesse a perda mínima de ontem, que parecia ser um pullback. E Braskem fez esse movimento, a expectativa é que o papel continue um movimento de queda e quando cair um pouco mais o mercado, se der por conta que os 25 foram perdidos, mesmo que essa zona que foi perdida, o papel pode dar uma bela pancada para baixo. Inclusive ofereceu um bom day trade, trabalhando aqui com rompimento de linha d'água, junto aqui com uma abertura de bandas de Bollinger, foi um movimento legal. CPF3 subiu bem hoje junto com o Copel, tá? A gente acredito que a gente tinha até chamado a atenção, vou ter que ver aqui. Agora até fiquei curioso. Vamos pegar aqui a página do Farol. Deixa eu ver se foi no dia, peraí, dia 22, então você percebe que aqui as coisas são de improviso mesmo, né? 22. Copel. Pô, eu não chamei uma atenção maior para CPF3, cadê ela? Pô, que estranho, não tá aqui. Bom, tudo bem. Deixei passar. Tá. Então, agora, de qualquer forma, o candle de hoje é um novo sinal de entrada. A gente tem o gap, a gente tem o candle forte, a gente tem o volume ok. Tá? A superação da máxima pode permitir, então, uma entrada com stop abaixo dessa mínima para o gap de fuga. Tá? Também vale a pena acompanhar no intraday. Copel, esse papel sim, né? Foi uma nota B, na superação dessa máxima. Eu falei que se tinha um papel que pudesse repicar legal, independente do índice, parecia ser Copel, e de fato foi uma das maiores altas, pelo menos entre os papéis decentes, foi uma das maiores altas, a gente fechou com 6,15% de alta. E o papel se aproxima agora de uma zona de resistência por volta dos 19,25, mas eu acredito que tenha condições de ir além disso, porque olha como está fechando o semanal, pessoal. Está muito bonito o semanal. Em cima de uma zona, né, que eu já mencionei aqui para vocês, que é bem importante no cenário de longo prazo, por volta dos 19. Então, não seja mão fraca, se está dentro do papel, deixa a coisa fluir, que as chances aqui estão bem favoráveis para uma alta ainda maior. CVCB3, papel que não é tão conhecido, a CVC. A gente chamou atenção para o fato do papel ter batido nesse fundo, que é a mínima história, que era importante, e agora em cima dessa zona faz um pivô de alta. Tá? Faz um pivô de alta. Se tivesse mais volume, era nota B aqui, recebeu um C+, e pode trabalhar o trade principalmente se houver a confirmação pela superação da máxima. Tá? Tem um bom potencial, fica legal no gráfico semanal também. GRND3, chamamos a atenção pelo fato de estar batendo nesse fundo aqui de agosto. O papel até foi um pouco além, mas hoje volta com força. Tá? Não chega a dar uma boa entrada de swing trade, mas talvez compense acompanhar no intraday. Esse movimento tem condições de prosseguir. MDA 3 tinha tido um bom sinal de reversão no candle do dia 20 em cima desse fundo, só que ontem não acionou, era por acionamento. E hoje o papel firma um movimento de alta, fica um pouco mais difícil de buscar essa operação, mas ainda daria para entrar pela superação da máxima, por exemplo. Tá? Tem uma cara boa também, MDA 3. MRV3, a gente sabe que vem trabalhando um retângulo aqui entre os 8 e os 9 e tanto. Hoje ganhou força, percebam que a entrada de volume é importante, então é bem possível que o papel prossiga no movimento de alta em busca aqui da faixa dos 9, 9 e 10. Vale a pena acompanhar esse papel para day trade, inclusive com um opening power breakout. A superação da máxima gera compra tanto em swing trade quanto em day trade. E também qualquer rompimento de linha d'água para cima fica bem interessante aqui na MRV3. MYPK3, também tínhamos chamado a atenção para o fato de estar batendo nesse suporte em 10. O sinal de ontem não foi lá muito bonito,
mas hoje está firmando o cenário, entrou um bom volume, e a superação da máxima de hoje pode também ser vista como uma entrada atrasada. Atenção também no intraday da MSOPK13. RADL está rompendo uma faixa de resistência, aqui por volta dos 38,50, passando por cima da média móvel de 200. Tá? Então tem potencial para um movimento de alta, para a gente superar a máxima, já que está rompendo essa média. Eu sei que a média está inclinada favoravelmente, mas a gente poderia trabalhar a superação da máxima. Vale a pena, se não quiser operar swing trade, olhar um day trade, papel vem fazendo bons movimentos, tem uma cara bem simpática. Smiles, a gente estava vendo Smiles batendo fundo aqui de setembro, que é um fundo importante, tá? E não estava dando sinal bom para uma reversão. O candle de hoje é mais interessante, entrou um volume legal, essa que boa parte foi direto. Então, o sinal perde um pouco de importância, como o swing trade dificulta um pouco, mas tem uma boa relação risco-retorno. Então, deixo a cargo de vocês avaliar isso daí. O GPA3 também ganhou força no pregão de hoje, fez uma boa alta para sua volatilidade, rompeu várias máximas com o candle de hoje, entrou volume. O único problema é que a gente está se aproximando desse fundo anterior da média móvel de 21 períodos. Mas no semanal está com uma cara boa também. Então, o papel requer um pouco mais de atenção do que o usual. Então, essas foram as principais movimentações nessa sexta-feira. Vou me despedindo por aqui. Lembrem que segunda-feira é feriado de São Paulo, então não haverá pregão. Nós retornamos na terça-feira. Até lá.